É muito comum vermos na Justiça do Trabalho ações com pedidos de indenização por dano moral praticado por empregadores. O contrário, não. Mas o empregador, tanto pessoa física quanto jurídica, pode ser vítima de dano moral praticado por empregado ou ex-empregado? Para falar sobre os direitos de personalidade da pessoa jurídica e eventuais violações, conversamos hoje com o advogado Diego Vilela. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Diego. Olá, Fabiola, muito obrigado. Agradeço pelo convite e registro aqui a minha satisfação por poder participar desse programa. Que ótimo. Doutor Diego, quais os direitos de personalidade da pessoa jurídica que podem ser violados e que ensejam danos morais? Bom, vamos lá, Fabiola. Sabidamente, a pessoa jurídica ela não possui aquilo que nós chamamos de honra subjetiva, que está intimamente ligado com a intimidade, o decoro e a autoestima, né? Mas, por outro lado, a pessoa jurídica tem aquilo que nós denominamos de honra objetiva, que está ligado com a reputação e a boa fama da empresa. Tanto é assim que o STJ, através da súmula 227, já afirmou o entendimento de que a empresa, que a pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral. Bom, diante disso, quais são os direitos que podem ser lesionados por um ato ilícito causado em desfavor da empresa, contra a sua imagem? São os direitos inerentes ao nome, à reputação e à sua credibilidade perante terceiros. Nós sempre temos que ter essa ideia do juízo que os terceiros fazem com relação à pessoa jurídica. Certinho, doutor Diego. E hoje em dia, com a existência de mecanismos que permitem o rastreamento da comunicação eletrônica, né, seja via telefônica, e-mail, redes sociais, tornaram-se mais comuns casos de dano moral praticado pelo empregado? Sim, Fabiola. Cada vez mais tem sido comum, tem se revelado comum os casos de dano moral praticado em desfavor do empregador. O TST, inclusive, já editou um entendimento no sentido de que o empregador, cabe a ele de forma moderada e impessoal, exercer um controle sobre os e-mails, né, trocados, aqueles recebidos e enviados pelos empregados, dentro do âmbito corporativo. Entende-se, inclusive, que esses e-mails, essas mensagens, elas possuem, o e-mail, né, a correspondência eletrônica, possui um significado, ele equivale a uma ferramenta de trabalho. E isso acaba se estendendo aos equipamentos que são fornecidos para o empregado, para o exercício da atividade. Bom, por conta dessa possibilidade de controle, é que eu entendo que tem aumentado o controle exercido pelo empregador, por óbvio, né? É que tem sido aumentada a possibilidade, né? Tem sido vistos mais casos em que é caracterizado o dano moral em desfavor do empregador, dada, como eu disse, essa possibilidade de monitoramento. Mas eu adianto que não comumente, não invariavelmente, o dano moral, geralmente praticado em desfavor do empregador, ele decorre do uso de aplicativos de mensagem e também das redes sociais. São os casos de maior incidência perante a justiça. Certo. Agora nós vamos à pergunta do advogado Johan Maravieski, que questiona algo sobre a comprovação desse dano moral. Vamos lá? Olá, Diego. Eu queria saber se a prova do dano moral tem que ser robusta e se as tecnologias podem ajudar a provar o ato ilícito que fere a imagem da empresa. Olha só, tem que ser robusta e convincente, assim como ocorre na aplicação e na avaliação da justa causa. Então, essa prova deve ser robusta, repito, e convincente ao ponto de demonstrar ao julgador que houve o ato ilícito, o resultado danoso e o nexo causal existente entre os dois.
E advirto, que o ônus da prova nesses casos é todo do empregador. E quanto ao uso da tecnologia, né, da prova através da tecnologia, como eu disse anteriormente, como o empregador, por exemplo, pode fazer uso, o controle sobre e-mails e os aparelhos concedidos aos seus empregados, então a prova, inclusive, pode ser exercida através desse controle que foi exercido sobre as ferramentas de trabalho. E, além disso, da mesma forma que o empregado pode utilizar as redes sociais ou de aplicativos de mensagem eletrônica, o empregador também pode utilizar aquele mesmo meio em seu favor para realizar a prova do dano moral. Como, por exemplo, é feito através de um print de uma conversa do WhatsApp, que tem sido bastante utilizado na Justiça do Trabalho, ou até mesmo a gravação de uma live feita por um empregado em que ele ataca a empresa e lhe imputa uma atividade ilícita. Certo. Com relação aos julgamentos dos tribunais, as indenizações, né, quando são procedentes em favor do empregador, elas têm um vulto maior ou não? Isso depende do prejuízo que a empresa teve com esse dano moral? Nesse caso, não há um parâmetro a ser seguido. Por óbvio que o julgador, considerado o caso concreto, ele tem que avaliar, dentre os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a dimensão do dano causado à empresa. Isso aí, considerando, por exemplo, as redes sociais, o julgador ele vai avaliar qual que foi a extensão, quantas pessoas possivelmente tomaram conhecimento daquilo, qual o descrédito causado em desfavor da empresa. Então, após realizada essa aferição pelo julgador, é que ele arbitra a indenização, num quanto razoável e pertinente àquele caso. Então, não há uma tabela, não existe um parâmetro fixo na fixação do dano moral. Existem critérios que são seguidos pelo julgador para que seja fixado, como eu disse, o quanto indenizatório. Ok, doutor Diego, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Diego Vilela sobre o dano moral praticado pelo empregado ou por ex-empregado e as consequências jurídicas e práticas dessa situação. Não saia daí, voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Diego Vilela sobre o dano moral praticado pelo empregado. Quais as consequências disso na prática? Doutor Diego, em Goiás tivemos um caso recente de um empregado que falou mal da empresa onde trabalhava em uma live nas redes sociais. O fundamento da decisão de segundo grau foi de que o trabalhador exerceu de forma desarrazoada o seu direito à liberdade de expressão, ou seja, ele extrapolou, né, o direito dele de se expressar. Nessa ponderação de princípios constitucionais, vão ganhar sempre os direitos de personalidade, como a honra e a privacidade, nesse caso da empresa? Fabiola, de fato, um caso lamentável em que, ao que se sabe, o empregado, após se contaminar por Covid-19, ele realizou uma live e nessa live ele extrapolou o seu direito de liberdade de expressão. Essa live foi assistida por mais de 10 mil vezes e com isso, dado esse excesso desarrazoado, acabou gerando, né, o dano em desfavor da empresa. Bom, nem sempre essa vitória dos direitos fundamentais, ela vai pesar em favor dos direitos da personalidade. Por óbvio que sempre deverá ser exercido um juízo de ponderação, verificada a proporcionalidade. Então, diante de cada caso concreto, é que se vai analisar se houve um excesso do direito de liberdade de expressão e se a partir desse excesso, dessa violação,
ensejou uma violação ao direito da personalidade da pessoa jurídica. Nesse caso especificamente, a empresa perdeu no primeiro grau e a decisão foi reformada, né? E houve uma condenação do empregado em, se não me engano, R$10.000. Esse valor seria mais simbólico, porque o prejuízo da empresa pode ter sido bem maior, né? Como avaliar esse prejuízo, né? E como é que a justiça faz essa ponderação, esse arbitramento nesse caso? Certamente, ao fixar essa quantia, o tribunal avaliou essas circunstâncias, tanto o ato lesivo causado praticado pelo empregado, ao expor a empresa da forma como fez, através de rede social, através de um acesso, né, através de uma rede social que teve acesso, aliás, por muitas pessoas, foram 10 mil acessos, e também o juízo exerce essa análise sobre o dano causado à empresa. Então, certamente foi avaliado e o valor de R$10.000 estaria dentro ali do prejuízo, né, do dano causado à empresa. Por óbvio que temos também que observar a capacidade financeira do empregado. Certamente o juízo ponderou isso e os R$10.000 ali atenderam ao critério que nós chamamos de critério pedagógico, uma forma de desestimular o empregado a praticar isso novamente. Seu escritório também trabalhou num caso parecido com esse, né? Você poderia contar para a gente como é que foi esse caso concreto? Claro. Há poucos meses nós também tivemos um caso em que defendemos os reclamados, eram 2 reclamados, que foram acusados na inicial pelo empregado, que era um parceiro, na verdade um parceiro comercial deles. Eles foram acusados de fornecer rebite. Rebite é uma substância ilícita, entorpecente, que geralmente é utilizada para a inibição do sono. Então, os reclamados, neste caso em específico, foram acusados de fornecer ao reclamante essa substância ilícita. Isso na petição inicial. Porém, em instrução processual, o reclamante daquela ação acabou reconhecendo que isso não era verdade, ou seja, de que ele não recebeu essa substância ilícita dos reclamados. Por isso, o juízo da causa, de uma das varas do trabalho de Goiânia, em reconvenção, acabou deferindo, julgando procedente o pedido reconvencional dos reclamados para condenar o reclamante, nesse caso, ao pagamento de uma quantia de R$3.000 a título de indenização por dano moral. Uma quantia que, veja, ela se distingue, ela é distinta daquele valor do outro caso também já julgado pelo TRT. E ressalto, essa decisão a que eu mencionei, nesse caso patrocinado, cuja defesa foi patrocinada pela nossa banca, ainda está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ok, doutor Diego, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos sobre esse tema aqui no Hora Extra. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, Fabíola, e estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, o Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o advogado Diego Vilela sobre o dano moral praticado pelo empregado ou pelo ex-empregador, ferindo a imagem e os direitos de personalidade da empresa, da pessoa jurídica ou do próprio empregador físico. Você pode acompanhar também essa entrevista pelo canal do TRT no YouTube. E também não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás pelas redes sociais, pelo portal, pela rádio web. Até a próxima semana.